Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez, Patrícia, Humberto e Roseli, a professora de Libras, para fazer mais uma atividade do projeto Afro-Indígena. E hoje a gente vai ter uma proposta que é uma roda de conversa sobre o tema as linguagens dos povos indígenas. E a gente vai passar a fala para a professora Roseli, que ela vai explicar um pouquinho sobre isso. E a gente vai querer saber a opinião de vocês sobre alguns pontos importantes relacionados a esse tema. Então, gente, bom dia para vocês. A gente hoje vai falar sobre as línguas desses povos. Né? Vocês já estudaram todo o decorrer do projeto, sobre a história do povo indígena, dos povos afros. E aí hoje chegou a nossa vez de falar sobre as línguas. Então, quando a gente pensa em línguas, no plural, a gente não pensa em uma língua só. E qual é a nossa língua? Isso, a língua portuguesa. Então, pensando nessas pessoas indígenas, essas pessoas, elas têm várias línguas e não é divulgada pela mídia. Por exemplo, na televisão, qual é a língua que fala na televisão? No jornal, nas novelas, qual língua vai ver? Português. Alguém já fez uma propaganda na língua indígena? Não. Então isso leva a gente a pensar, sem querer, que só tem uma língua. E algumas palavras em inglês, né, professora? E algumas palavras em inglês. Agora isso tem palavras em inglês que a gente vê muito, que a gente já pegou pra gente, né? Agora, pendrive, né, delete, principalmente nessa época, né, pastor? De tecnologia, online, offline. Uma coisa interessante também é que existem as línguas que estão mais em evidência no mundo. Por exemplo, hoje, uma das línguas muito em evidência é o inglês. Mas já teve época que o chique, o bacana era você saber francês, saber espanhol, ou saber uma outra língua. Mas a gente sabe assim, se hoje em dia a gente faz uma análise, qual a língua, entre aspas, considerada quase que universal? Inglês, mas não é. Tem outras línguas que também são importantes. Mas o inglês é um muito badalado, mas teve épocas que não era inglês. Não é, verdade. Não acho que os dois falaram. Acho que o curso falado muito difícil falar. Pronto. Dessa mesma forma, tem o universo dos indígenas. Então, tem a língua russa, a língua inglesa. Dentro da própria cultura indígena, eles não falam uma língua só. Eles têm várias línguas e cada grupo, cada tribo fala uma língua. Eles adotam uma língua. Então, no nosso país, há mais de 256 línguas. E a maioria delas são indígenas. Vocês digam que aqui é a nossa tribo. Quantas línguas você falou? 256 no total. Mas indígenas são aproximadamente 160 catalogada, né? Alguém sabia disso aqui? Vocês pensavam assim que os indígenas tinham língua própria ou não? Vocês já sabiam da situação? Eu sabia, eles tinham várias línguas. Você sabia, só não sabia qual
e aquela língua só no português, e muitas vezes o povo pensa que índio é aquela pessoa que está com uma estaca na mão, que às vezes até preparado para a guerra. E aí aquele indígena, quando vai para a cidade que volta, já não volta com os mesmos costumes que ele tem na tribo. Entendeu? Apesar de eles nascerem na tribo, eles às vezes voltam com o costume que eles chamam da cidade. E aí, esse costume envolve a língua, o jeito de falar, envolve muitas coisas. Então, feita essa introdução, eu queria saber se de vocês, quando a gente pensa nas línguas dos povos indígenas, vem alguma palavra na mente de vocês, que vocês pensam sobre esse assunto? Pode falar, não tem certo nem errado. Tipo, pode falar assim também alguma opinião sobre esse fato. Digamos que a gente aqui é uma tribo. Se você tem um colega que vai sair, será que aquele colega vai voltar? Ou será que a cidade vai ser mais atrativa? A valorização do povo. Porque principalmente a cultura deles, eles se preocupam pela língua. Por exemplo, não podia, do jeito que tem português na universidade, não podia ter a língua indígena também. Por exemplo, eu vou para a universidade e eu quero falar do povo para mim. Mas isso acontece? Não. Aqui na escola a gente tem técnicas de Libras, porque quando o Mikael quer, ele fala Libras, quando ele não quer, ele não fala. É um direito dele. Do mesmo jeito que eu disse aqui, povo indígena, né? Se eles quisessem, eles falavam. Se eles quisessem, eles não falavam. Mas às vezes a sociedade coloca muito nessa questão de certo. A mídia fala português, então fica aquela ideia na mente do povo, e quando chega alguém falando, fica até, eu estou com questões, ele não sabe falar. Ele sabe, só que na língua dele, entendeu? Então a gente precisa fazer o que quando a gente vê o povo indígena, o povo negro? O que a gente precisa ter dentro da gente para a gente compreender o outro? O que vocês acham? Estão pensando? Pronto, fala. Vocês acham que é papel da escola e é importante a escola, quando eles falam a gente, né, educadores, a gente falar sobre esse tema com vocês? Porque vocês acham que é importante a gente discutir linguagens, inclusão, exclusão? Porque, como a maioria do povo diz, a gente é o futuro do Brasil. Como futuro do Brasil, a gente tem que tomar alguma atitude sobre isso. E se eles devem se conscientizar, vocês devem falar isso para a gente, porque a gente precisa entender. A gente precisa mais que entender, aprender. Que eu posso falar a língua que eu for, mas eu tenho que respeitar a língua do outro, e o mais importante, eu tenho que tentar compreender o outro. Seja mudo, surdo, seja o que for, falar indígena, que a que eu mais conheço é indígena, é a do Brasil. É a língua mais conhecida. Mas você conhece alguém que fala? Não. Já conheci já indígena, mas ele falava português. Porque não foi obrigado, basicamente, né? Porque como é que ele ia se comunicar com as pessoas? Ele ia no mercado, como é que ele ia comprar alguma coisa, dizer o que ele queria? No hospital, como é que ele ia? Ele teve que se adaptar. Mas hoje em dia ele não fala tanto, ele desenvolveu mais português. Tem palavras que ele esquece. Ele esquece como é linguista, só lembra em português. A necessidade, né? Mais alguém? Quando a gente fala de língua, ou linguagens, ou línguas, né, como você falou, isso tem a ver com cultura? O professor, se puder ter uma opinião. Linguagens e línguas tem a ver com cultura? Como assim? Eu não sei explicar, mas a linguagem é uma cultura que vai falar outras línguas, então você vai aprender. A cultura é importante, porque faz parte da nossa vida, né? Cultura é história, cultura é identidade. Isso é muito importante. Quando a gente fala de tema como esse, de língua ou linguagens, a gente está falando diretamente de cultura, porque é a nossa identidade. Imagine só, se a gente observa o quanto que a gente tem problemas até com a própria língua portuguesa, e a gente não sabe falar 100% da língua. Imagine a gente ainda conhecer uma outra língua, que é uma língua que muitas vezes tem muitos específicos.
e às vezes, como inglês. Por exemplo, Tem professora de inglês. Por que não professora de inglês? ia ser legal, né? Porque eu cheguei em todos os clientes mais relacionados à língua. É o direito, hoje em dia eles conquistaram o direito linguístico. Então eles têm direito de falar na língua deles, eles têm direito à educação, a estar na escola, a inclusão, né? Que a gente pensa assim, pronto, está todo mundo aqui, chega o indígena, não, quem vai se incluir é o indígena. Não, nós temos também que nos incluir para entender a cultura dele, entender o jeito dele. Né? Quantas vezes, eu não sei vocês na época de vocês, mas quando eu vi uma pessoa que era surda, que falava em Libras, a pessoa ficava fazendo assim com a orelha. Então isso é um xingamento, você está chamando o outro de filha da P, filha da P. Do mesmo jeito é um indígena, não é chato, por exemplo, Humberto foi para Manaus, aí ficaram rindo, não é chato? Do mesmo jeito, uma pessoa que é paulista vem para cá, e toda hora vão ficar fazendo piadinha, não é chato? Então a gente tem que se colocar né? Num lugar do outro, para que se tenha conversa. Quais as palavras assim, que vocês pensam que ficam dentro desse universo? Tanto lá como de linguístico das pessoas indígenas. Quais as palavras indígenas vocês pensam? Os meninos agora representando homens. Vamos fazer assim, do que a gente falou aqui, qual palavra você destacaria do que a gente falou? Respeito. Respeito? Identidade. Bonita? Respeito. Respeito? Igualdade. Igualdade? Não sei lá, a gente não fala assim, sei lá. Igualdade. Igualdade. Isso. Respeito como algo. Como algo. São palavras que tem também com o tema, né? Tem tudo a ver com o tema. E é muito importante. A gente agradece esse momento de conversa com vocês. Vocês são muito escutar, mas com certeza vocês vão levar isso com vocês e vão passar. Melhor do que levar vocês passar para o outro. De repente vocês veem uma situação, vocês vão poder estar conversando. Concordo, velho? Concordo plenamente. Tem locais aqui na Paraíba, tem escolas indígenas que lá eles têm um trabalho específico para o pessoal vestido para locais que tem as comunidades indígenas. A mesma coisa acontece com as populações negras, que não Não pode. É só restrito aquele local. E às vezes não chega na escola essa informação. Né? A nossa escola está de parabéns. Por quê? Porque adotou esse tema e vocês, como ela falou, vocês são o futuro da nação. Então lá na frente vocês já vão ter outra mentalidade. Se chegar um indígena no local que você estiver trabalhando, você já vai ter o quê? Para a língua dele. Você já vai ter que palavra? Discriminação com a língua dele? Qual é a palavra que a gente deve ter? Respeito. Você já vai respeitar, já vai compreender que aquela pessoa não é, a pessoa não sabe, tem até que discrimina. Né? Eu vou contar uma história bem pessoal. Por exemplo, minha mãe, eu acho que o Beto nem sabe essa história ainda, eu lembrei agora. Minha mãe, os meus avós, eles eram de tribo, eles eram indígenas. Pois é, Beto. Aí eu digo, mãe, a senhora é indígena e eu vou atrás da minha carteirinha. Tenho essa história, né? Eu mesmo não sou índio, não. Não sou índio, não. Ela fica brava. Quer ver que eu brava? Eu chamo ela de índio. Mas por quê? Porque quando aquelas pessoas viviam em aldeia e aquela família toda ia para a cidade, aquela cidade tinha preconceito. Eu já ficava lendo assim de lá. Não é assim. Não é aquele povo bravo. Eles são os filhos como selvagens. Como selvagem. A primeira impressão que você vê, até você assistir um desenho animado, vocês vão ver eles como selvagens. Isso. É isso que a sociedade ensina. Isso mesmo. Aí ela não aceita por conta desse preconceito que ela viveu muitos anos. Aí eu digo, mãe, ela pega a minha. Meu Deus. Mas a pessoa quer ser índia. Mas vó, vem cá. Vó morava em aldeia, com um grupo de índio. Morava. E vou. Morava. E a senhora morava. Tinha índio no meio. Tinha o cacique que a gente tinha que respeitar. Depois a gente foi, saiu de Tramataia, foi para outra tribo, não sei o que.
palavras-chave, quando ela coloca essa questão da família, uma palavra-chave chama-se identidade. Muitas vezes a identidade você não se reconhece como indígena, como negro. Às vezes a gente vai fazer uma pesquisa perguntando assim, você se considera negro? A pessoa é negra, mas não. Mas ela está se reconhecendo ou não. Eu não tenho direito nenhum de dizer que não. É o que ela está se reconhecendo. Mas muitas vezes, pelo preconceito, pela discriminação, a gente vai de encontro a esse reconhecimento da própria identidade. Por exemplo, eu quando eu chego em outro estado, meu sotaque é muito arrastado, né? O sotaque tem a ver com língua, né? Eu cheguei em outro estado, no estado do Amazonas, aí o pessoal ficava rindo da minha cara porque eu tenho sotaque arrastado. Mas em nenhum momento eu deixei de falar da forma como eu falo, porque eu tenho a minha identidade sertaneja, nordestina e paraibana. Nunca que eu vou chegar em nenhum canto no mundo e falar chiana, fazendo de conta que eu sou carioca ou paulista. Só agora que eu faço isso, né, para dizer que eu sou chiana. Mas eu sou nordestino, eu falo arrastado mesmo, não vergonha não. E a gente tem que reconhecer a identidade da gente e não ter vergonha nenhuma. Se você tem um sotaque paulista, é muito bacana. Se você tem um sotaque cearense ou maranhense, que isso é quase cantado, é bacana, mas a gente tem que ter respeito. Não está criticando o outro, porque o outro fala cantando, um sotaque rachado, e isso, aquilo, outro. Eu acho que tem que ter respeito acima de tudo. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de uma professora de linguagens, e ela disse que o importante não é 100% de você ter ortografia e gramática correta. O importante é você se comunicar. Se comunicar é muito importante. Às vezes você chega no interior e uma pessoa que não tem conhecimento acadêmico, falando por modo, por ser a coisa, mas tem muito mais conhecimento do que uma pessoa da universidade que fala bonito. Não é verdade? Ou seja, a língua é importante, mas por trás da língua tem todo o conhecimento, uma cultura que a gente está com essa identidade, com essa cultura forte, a gente não pode deixar de esquecer sobre isso. Já, linguagem, empoderamento, Protagonismo. Pertencimento. Identidade. Cultura. Respeito. Educação. Direitos e deveres. Povos indígenas. Diversidade. Sincretismo. Povos afrodescendentes.